Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta segunda-feira, começa agora. Tragédia transforma em cinzas 2 séculos da história do Brasil. O incêndio no Museu Nacional da UFRJ destruiu o prédio e o acervo da mais antiga instituição científica do país, além de milhões de documentos históricos. O museu acabou de completar 200 anos e abrigava itens únicos como o fóssil da primeira brasileira, a Luzia, e a Declaração de Independência do Brasil. TSE proíbe que Lula apareça na propaganda eleitoral do PT. Defesa do petista prepara recurso ao STF contra a cassação da candidatura pela Justiça Eleitoral. 2 jornalistas são condenados a 7 anos de prisão na Birmânia. Eles trabalhavam para a agência de notícias britânica Reuters e foram acusados de violar a lei de documentos oficiais de Myanmar. No esporte, brasileiro Marcelo Melo avança mais uma rodada nas duplas do US Open. E a FIFA divulgou agora de manhã os indicados ao prêmio de melhor do mundo, sem Lionel Messi pela primeira vez desde 2007. Daqui a pouco. Uma tragédia para o Brasil e o mundo. Em 6 horas, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, foi destruído por um incêndio. A instituição científica mais antiga do país completou 200 anos em junho. Ontem, os últimos visitantes do Museu Nacional saíram às 5 horas da tarde e o incêndio começou à noite. Os vigilantes conseguiram ir embora a tempo e ninguém ficou ferido. Eram 7h30 da noite. O fogo se alastrou rapidamente porque boa parte do palácio tinha estruturas de madeira e grande parte do acervo do Museu Nacional, de 20 milhões de itens, era composta por materiais inflamáveis. É uma perda irrecuperável para a ciência mundial. É um acervo que não vai ter como recuperar. No início, o trabalho dos bombeiros foi prejudicado pela falta de água. Os 2 hidrantes mais próximos aqui estavam sem carga. A gente pediu que a SEDAI manobrasse. Eles ainda não conseguiram, mas nos mandaram água de carros-pipa que estão abastecendo hidrantes próximos. Foi preciso também pegar a água do lago nas proximidades. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é a instituição responsável pelo museu. O reitor afirmou que havia um planejamento para emergências. É um prédio que dispunha de brigada, nós temos um trabalho sistemático com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, no sentido de trabalhar as brigadas de incêndio, extintores, tudo isso estava em dia. 80 bombeiros de 20 quartéis trabalharam no combate às chamas. O fogo foi controlado por volta das 2 horas da manhã. Bombeiros, técnicos do museu e da Defesa Civil entraram no palácio por volta das 8h30 da manhã. Eles foram avaliar a extensão do estrago causado pelo incêndio e também checar se havia peças do acervo que podiam ser recuperadas. Os bombeiros fizeram o resfriamento do prédio e a última análise indica que a fachada não corre risco de desabamento. Logo no início do incêndio, itens de botânica e documentos foram retirados do Museu Nacional. Agora, os bombeiros que estão dentro do palácio resgatam peças do acervo que não foram queimadas. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a causa do incêndio. O caso será enviado para a Polícia Federal, na Divisão de Repressão a Crimes de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico. 20 milhões de itens que vão desde um exemplar de uma borboleta ao maior meteorito já encontrado no Brasil. O Museu Nacional abrigava tesouros da ciência e da história da humanidade. Entre todo o acervo que se perdeu estão relíquias da antiguidade e da pré-história. Majestoso na paisagem da Quinta da Boa Vista, o Palácio de São Cristóvão era a residência de um comerciante de escravos. Em 1808, foi dado como presente ao príncipe regente Dom João VI e se tornou residência da família real portuguesa e brasileira. No prédio foi assinada a independência do Brasil em 1822. Com a proclamação da República, o palácio passa a abrigar o Museu Nacional, criado por Dom João VI, 70 anos antes. É a mais antiga instituição científica do Brasil. Foram os integrantes da família real que começaram as coleções que deram origem ao maior museu de história natural do país. Em 1946, o museu foi vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. O acervo, formado ao longo de 200 anos, tinha coleções de várias áreas das ciências, como geologia, botânica, arqueologia e zoologia. Eram mais de 20 milhões de itens. A Sala dos Dinossauros era uma das mais populares. Abrigava o Maxacalissaurus topai, o maior esqueleto já montado no país, encontrado em Minas Gerais, um típico dinossauro brasileiro.
Outro tesouro do museu era o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil, com aproximadamente 11 mil anos. A história dos povos indígenas também fazia parte do acervo, como, por exemplo, uma coleção de trajes usados em cerimônias dos índios brasileiros há mais de 100 anos. O museu também tinha a primeira coleção de múmias egípcias vindas para a América Latina, com mais de 700 peças. O meteorito Bindegó, o maior já encontrado no Brasil, ganhava destaque. Ele foi achado no sertão da Bahia no século XVIII e pesa mais de 5 toneladas. A notícia do incêndio foi destaque na imprensa internacional, que viu no episódio uma imagem do que acontece hoje no Rio de Janeiro e no Brasil. A BBC, principal veículo de comunicação do Reino Unido, lembrou que o Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil e que acabou de completar 200 anos. E escreveu que o fogo não consumiu apenas a história, mas que muita gente via o incêndio como uma metáfora para a cidade do Rio de Janeiro e para o momento atual do país. O jornal inglês The Guardian mostrou imagens do incêndio e lembrou que o acervo possuía mais de 20 milhões de itens. O jornal francês Le Monde destacou a tristeza de professores e estudantes frente ao incêndio e a dificuldade dos bombeiros em apagar as chamas. A Forbes, uma revista de negócios dos Estados Unidos, destacou que o Museu Nacional era o mais antigo das Américas e a versão brasileira do Museu de História Natural de Nova York, e que a destruição do museu é emblemática de uma cidade que vem sofrendo há anos com uma política corrupta. O jornal The New York Times dos Estados Unidos destacou os itens únicos que estavam sob a tutela do museu, como Luzia, o mais antigo fóssil de um morador da região, as múmias egípcias e os inúmeros artefatos indígenas. O jornal argentino Clarín chamou de tragédia e lembrou que o Museu Nacional era o 5º do mundo pelo número de peças catalogadas e que a instituição lutava há anos por recursos financeiros para preservar adequadamente o prédio e o acervo. Em Portugal, o jornal Correio da Manhã ressaltou que as críticas ao estado atual do museu acumulavam-se há vários meses e que, entre as principais queixas, os cortes orçamentários, que já aconteciam há pelo menos 3 anos. E lembrou que foi neste prédio onde foi assinado o Decreto de Independência do Brasil, em setembro de 1822. O presidente Michel Temer lamentou a perda de 200 anos de trabalho e disse que é um dia triste para todos os brasileiros. No Twitter, o presidente Michel Temer classificou como incalculável a perda do acervo do Museu Nacional para o Brasil. O Ministério da Educação, em nota, lamentou o incêndio e disse que vai auxiliar a UFRJ no que for necessário para a recuperação desse nosso patrimônio histórico. Em nota também, o Ministério da Cultura disse que a pasta vinha desde 2017 apoiando a direção do museu na busca por recursos e que 21 milhões já haviam sido conseguidos junto ao BNDES, mas que infelizmente não houve tempo hábil para a verba chegar antes da tragédia e que as causas e responsabilidades devem ser rigorosamente apuradas. No Facebook, a direção do Museu Nacional da UFRJ explicou que a verba do BNDES seria usada para restauração e qualificação do museu, incluindo equipamentos de prevenção de incêndios. E que é fundamental que o governo federal apoie a instituição nesse momento tão difícil e que agora é hora de união e reconstrução. A gente muda de assunto para falar agora de política. O IDEC está lançando uma plataforma especial para que os consumidores possam participar efetivamente das eleições. Quem tem outras informações é a repórter Laís Duarte, que fala agora ao vivo com a gente. Oi, Laís, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. A plataforma é um convite aos eleitores para que eles interajam com seus candidatos e cobrem deles posições. Ao meu lado, o senhor Renato Barreto, que é especialista em políticas públicas do Instituto de Defesa do Consumidor. Boa tarde. Como é que funciona a plataforma? Bom, boa tarde. A plataforma ela é um instrumento, de fato, da gente interagir tanto com o eleitor quanto com o candidato, permitindo que a gente cobre posicionamentos mais claros de uma questão muito importante que é a defesa do consumidor e que tem sido escanteada nos debates que a gente tem visto. Como é que os eleitores vão poder cobrar e conhecer o que defendem os seus candidatos pela plataforma? Todo mundo pode acessar o site, conhecer quais são as 10 principais pautas que a gente apresenta da defesa do consumidor. Também tem um espaço que as pessoas podem clicar para pressionar
direcionar os candidatos à presidência, bem como para os candidatos que querem participar, querem se assinar essa plataforma, tem um espaço para eles também preencherem um questionário e fazerem esse compromisso com a defesa do consumidor. Tá ok, muito obrigada. Olha só, se você já quer conhecer, é só acessar idec.org.br/plataforma eleições. Ana. Obrigada, Laís, pelas suas informações. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, proibiu o PT de veicular propaganda eleitoral no rádio em que Lula aparece como candidato. Foi determinada uma multa de R$500 mil para cada propaganda que descumpra a decisão do TSE. A proibição não atinge o horário eleitoral na TV. Na madrugada de sexta para sábado, o tribunal já havia barrado a candidatura do ex-presidente com base na lei da ficha limpa. E o PT já prepara recurso ao STF contra a cassação da candidatura do ex-presidente Lula pelo TSE. Apesar de derrotada no tribunal, a tese de que Lula deve ser mantido por disputar por uma força de decisão da ONU deve constar no recurso. Em julgamento que terminou na madrugada de sábado, o TSE cassou o registro da candidatura do ex-presidente Lula, com base na lei da ficha limpa. Por 6 votos a 1, os ministros rejeitaram a tese da defesa de Lula sobre a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU a favor de manter o petista na corrida presidencial. Apenas o ministro Edson Fachin foi a favor. Outros 5 ministros acompanharam o voto contrário do relator, Luiz Roberto Barroso. O Comitê de Direitos Humanos da ONU é órgão administrativo, sem competência jurisdicional. Está previsto para hoje um encontro entre o ex-prefeito de São Paulo e vice na chapa do PT, Fernando Haddad, e o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. O TSE deu 10 dias de prazo para o Partido dos Trabalhadores trocar o candidato à presidência. Segundo o PT, a data em que isso vai acontecer é uma decisão que será tomada pessoalmente por Lula. E na manhã de hoje, a FIFA definiu os indicados ao prêmio de melhores do mundo. Surpresa em algumas categorias, em outra deve dar o óbvio. Você vai entender por quê, vamos ver. Começamos com os indicados ao prêmio Puskás. A FIFA anunciou os 10 gols que concorrerão ao troféu de gol mais bonito da temporada 2017 e 2018, incluindo 4 gols da Copa do Mundo, a famosa bicicleta de Cristiano Ronaldo contra a Juventus e um belo voleio do meia Arrascaeta do Cruzeiro. A lista de protagonistas dos golaços também inclui os craques Salah e Messi. Entre as 3 finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo está a Rainha Marta, vencedora por 5 vezes e indicada em 14 oportunidades, além da norueguesa Ada Hegerberg e da alemã Jennifer Marusan. Acostumado a travar um duelo particular com Messi pelo posto de melhor jogador do mundo há mais de 10 anos, Cristiano Ronaldo terá rivais diferentes em 2018. Os 3 finalistas ao prêmio The Best têm o português, atual vencedor indicado para disputar o troféu contra o croata Modric e o egípcio Salah. É a primeira vez que o camisa 10 do Barcelona fica de fora da final desde 2007. Óbvio para mim, Cristiano Ronaldo. Eu sou muito mais Arrascaeta do que o gol do Gajo também. Entramos na última semana do US Open de tênis. Vamos conferir os principais resultados deste domingo. Na chave de simples, Rafael Nadal chegou a se complicar antes de garantir a sua passagem para as quartas de final. O espanhol abriu boa vantagem, mas oscilou e permitiu uma pequena reação de Nicolas Basilashvili, da Geórgia, antes de decretar a vitória por 3-1. Novak Djokovic não teve muitas dificuldades em seu confronto da terceira fase do US Open. O sérvio tratou de despachar o francês Richard Gasquet, atual número 26 do mundo, com um contundente 3-0. Maria Sharapova segue em boa forma. A russa teve uma atuação muito segura para superar a letã Jelena Ostapenko por 2-0 em menos de 1h30 e está nas oitavas. O brasileiro Marcelo Melo está nas quartas de final do torneio de duplas. Ao lado do polonês Lucas Kubot, ele derrotou os franceses Pierre Herbert e Nicolas Mahut por 2-1, seguindo adiante em busca de mais um título de Grand Slam. Veja a seguir, violência na capital da Nicarágua. Manifestações reúnem milhares de pessoas contra o governo de Daniel Ortega. E ainda, caminhoneiros desmentem preparativos para a nova greve. A gente volta em instantes, rapidinho, não sai daí. Aparelho celular e rede social, uma combinação perfeita para aproximar as pessoas. Será mesmo? Estudo feito nos Estados Unidos alerta: o uso excessivo pode viciar e até mesmo afetar os relacionamentos. Na casa do pequeno Luiz Felipe, smartphone tem lugar certo. É dentro desta caixinha.
A caixinha significa que é hora de desligar do que está fora, do nosso convívio, para estar com as pessoas que estão do nosso lado. Quando a gente deixa o celular de lado, a gente acaba olhando olho no olho e a conversa fica melhor e a amizade aumenta também. Ficar sempre conectado, nunca desligar. No Brasil, existem mais de 250 milhões de aparelhos habilitados. É maior que o número de pessoas que vivem no país. Você acha que a internet atrapalha o convívio? Ficar muito tempo na internet, o convívio do casal? Um pouco. Por quê? Porque você deixa de dar atenção, né, para a pessoa que está do seu lado. Fala a verdade, já deixou de dar atenção? Você tá na internet? Não. Ele briga comigo porque eu fico mais na internet do que ele. Olha, eu diria que é quase um vício. E você tirar isso da pessoa, ou propor que tire isso, eles entram em síndrome de abstinência. Uma coisa é indiscutível. A internet mudou as relações sociais e deu uma certa esfriada no convívio pessoal. Por isso é preciso ficar atento, porque se não tomar cuidado, esse aparelhinho aqui, pode se tornar o terceiro da relação. Estudos feitos pela Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, apontaram que os smartphones causaram dependências e até depressão. 7 a cada 10 disseram que o aparelho já atrapalhou as interações que tinham com seus parceiros. 2 a cada 10 sentiam que os seus relacionamentos estavam piorando. E, por último, 3 entre 10 pessoas entrevistadas se sentiam deprimidas sempre que seus parceiros davam mais atenção ao celular do que a elas. Não tem mais conversa pai com filho, vai passear na casa de um vizinho, em vez de contar aqueles casos antigos, é só, cada um está no seu sofá, cada um está com o seu celular. Acabou o diálogo, acabou tudo, o celular acabou com tudo. Esta psicanalista diz que o isolamento por causa da tecnologia empobrece o relacionamento. Por isso, algumas dicas para voltar à essência do que realmente é uma vida a dois sempre são bem-vindas. Se fala muito, amor, desliga o celular. Não, gente, o negócio não é esse. Amor, se liga em mim, se liga. Não é desliga só o celular, se liga em mim. Eu acho isso a coisa mais importante. 2 jornalistas da agência Reuters são condenados a 7 anos de prisão na Birmânia, acusados de violar segredos de Estado. Os 2 jornalistas, Valone, de 32 anos, e Kang So-oh, de 28, trabalhavam para a agência de notícias Reuters, quando foram presos em dezembro do ano passado. Hoje, eles foram condenados por um juiz de Mianmar a 7 anos de prisão, cada um, por terem violado a lei dos segredos oficiais. No tribunal, os repórteres disseram ter recebido documentos de 2 agentes da polícia num restaurante, momentos antes de serem presos por outros policiais. Uma testemunha confirmou que o encontro era uma armadilha para punir os jornalistas pela reportagem sobre a execução de muçulmanos Rohingya, um massacre que levou 7 soldados birmaneses a pegarem 10 anos de prisão. Quando saía do tribunal após a condenação, o jornalista Valone disse que não tem medo, acredita na justiça e não fez nada de errado. O presidente e editor-chefe da agência Reuters, Stephen Adler, afirmou que essa decisão foi um atentado à liberdade de expressão e um passo atrás na transição de Mianmar para a democracia. O diretor da Human Rights Watch, Phil Robertson, chamou a sentença de uma injustiça ultrajante e que Mianmar usa o veredito para intimidar outros jornalistas a divulgar violações dos direitos humanos. Após essa primeira condenação, os réus podem recorrer a um tribunal e ainda à Suprema Corte da Birmânia. A capital da Nicarágua tem um fim de semana de violência e mais protestos contra o governo do presidente Daniel Ortega. Uma manifestação convocada pela Aliança Cívica reuniu milhares de pessoas nas ruas de Manágua. Mas a violência tomou conta do protesto quando integrantes de grupos ligados ao governo do presidente Daniel Ortega foram para a região e provocaram os manifestantes. Várias pessoas ficaram feridas. A polícia tentou bloquear as ruas, mas os manifestantes continuaram com o protesto. Mais um numa sequência de vários que vem acontecendo na Nicarágua, país da América Central que passa pela pior crise política da sua história. Vamos a seguir na calle, denunciando justiça, democracia, liberdade. O Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU emitiu na sexta-feira um relatório que denuncia o alto grau de repressão nos protestos por parte do governo, nos quais foram já registrados mais de 300 mortos e 2.000 feridos. No sábado, a missão do órgão teve que deixar a Nicarágua, expulsa por ordens do presidente Daniel Ortega, que considerou concluído o trabalho realizado no país.
Depois que a Petrobras anunciou um reajuste de 13% no preço do diesel e, com isso, a atualização da tabela dos fretes, a internet foi tomada por boatos de uma nova greve dos caminhoneiros. Hoje, representantes das principais entidades que representam a categoria negaram uma paralisação e disseram que as imagens que circulam nas redes sociais não representam os caminhoneiros. Eles garantem que negociam com o governo. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto. 12h22, os gols do domingo. A gente confere a partir de agora. Vamos ver. O ensolarado domingo no Rio de Janeiro ficou nublado para os torcedores do Flamengo. Eles lotaram o Maracanã, apoiaram o time, mas não foram recompensados. O rubro-negro perdeu por 1-0 para o Ceará e se afastou da briga pelo título do campeonato. Leandro Carvalho fez o gol da vitória do Vozão. O Atlético Paranaense venceu o Bahia na Baixada com brilho do atacante Pablo e a estrela do estreante Rony, que fizeram 2-0 no placar. O Furacão encontrou um paredão chamado Douglas, senão poderia ser mais. Pena que o arqueiro se machucou e não voltou para a etapa seguinte. O Palmeiras mostrou que segue vivo e forte também no Brasileirão. Na noite de ontem, na Arena Condá, em Chapecó, o time de Felipão venceu a Chapecoense por 2-1. Os gols do Palmeiras foram de Johan e Borja. A Chapecoense descontou com o Rafael Thierry. Líder com folgas, mas sem disparar. No duelo dos tricolores, no Morumbi, o São Paulo teve motivos para comemorar o empate em 1-1 com o Fluminense. Mesmo com o Diego Souza expulso no primeiro tempo e gol contra de Anderson Martins. A equipe de Aguirre arrancou um ponto na cabeçada de Trellis e manteve a invencibilidade em casa. A internet, os jogos eletrônicos, os vídeos e redes sociais parecem afastar as crianças e adolescentes ainda mais da literatura. Mas uma experiência em São Paulo com a literatura de cordel mostra que o interesse pode ser estimulado e se transformar em ferramenta para a educação de todas as disciplinas. A Maria acordou cedo para ver a rima do artista que ensina geografia e é bom de aprender. Passei em Parelheiros, pertinho de Bugaçu, fui a Itapecerica, de lá pulei pro Imbu, não me lembro qual dia, me aproximei de Cotia, via Regi Bittencourt. Aqui, a literatura de cordel sai do papel, ganha ritmo e gingado com poesia fina e vira uma canção que fascina. Fascina, ensina a aprender e aprende tudo aquilo que a pessoa precisa ver para depois distribuir e mandar de volta para você. Quero ouvir vocês cantando, se o papo... O cordel, ele é um veículo paralelo ao da educação. Mesmo as pessoas não descobriram isso ainda, mas eu vejo o cordel com uma força muito grande dentro da escola. A Maria chegou a pensar que não devia e nas aulas do 5º ano fez o que podia. Com apreço, pensou no amor, para soltar a rima com primor. Mãe, trago rimas saborosas de uma mulher especial. Falo da mãe de todos e uma mulher fenomenal. Força é seu lema, mãe é muito legal. Agora as crianças miram no autor que conta a história com louvor. Não importa a idade, a literatura encanta. E nesse evento, esse é o mantra. Ler e ouvir, rimar e cantar, para crescer com mais vontade de criar. 76 dias. O escritor e navegador fala em prosa. Em 84, pegou 100 dias para cruzar o mar inteirinho. Mas o livro que lhe deu força poderosa, no barco era a letra que deixava o céu cor-de-rosa. Hoje o jovem tem muitos recursos de comunicação, além da televisão, tem as mídias todas. E às vezes eles têm essa ansiedade de querer chegar já no final sem percorrer o caminho. Então eu queria contar um pouquinho sobre como é bacana percorrer o caminho. E para a leitura que acompanha a infância, eu digo, é no imaginário da criança que mora o coro mais bonito. Amor, açude, aguardente, aroeira, alquimia, avestado, acredito, atabaco, alvenaria, agenda, algodão, aldeota, alçapão, arquidia, fluidia, viajar. Texto primoroso. Jornal da Cultura termina aqui, agora 12h26. Você acompanha o programa Panorama. Uma ótima tarde, obrigada pela companhia e até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau.